Nós estamos recebendo hoje aqui na sede da DDE o senhor Dejair Bozelli. Ele é gerente aposentado da Telesp e é trabalhador do IELAR aqui em São José do Rio Preto. Tudo bem, Dejair? Tudo bem. Seja muito bem-vindo aqui à nossa DDE. Nós vamos falar hoje sobre os princípios fundamentais do Espiritismo. Dejair, vamos começar falando sobre Deus. Pois é, a proposta de falar sobre os princípios fundamentais do Espiritismo, Luciano, é porque muitas vezes a doutrina espírita ainda é muito desconhecida da maioria das pessoas. E, de certa forma, até mesmo de muitos espíritas, que geralmente as pessoas não gostam muito de ler. É verdade. E muitas vezes certos detalhes, certas informações não são conhecidas. Algumas pessoas até acham que não se fala de Deus dentro da doutrina espírita. A importância de se falar de Deus, em primeiro lugar, eu acho que é por causa disso. Mas a visão espírita acerca de Deus é certamente muito diferente daquela que nós encontramos nas religiões mais tradicionais, mais antigas. O Espiritismo nos apresenta Deus de uma forma, digamos assim, desmaterializada. Ao passo que a gente via antigamente, quando a gente era de outras religiões, estivemos em outras religiões, uma tendência muito grande a antropomorfizar a figura de Deus. Então Deus geralmente é visto como um ser, uma criatura, um homem, um velho de barbas brancas, é aquela coisa da tradição. Comparativo àquilo que a gente conhece, o homem. Exatamente. Né? Há uma tendência muito forte de assemelhar Deus ao próprio homem. Inclusive no passado isso foi feito em larga escala, até com relação às nossas próprias emoções. Então foram atribuídas a Deus emoções humanas. Deus se irritava, se encolerizava, Deus ficava triste, Deus se vingava e assim por diante. O Espiritismo traz logo no começo do primeiro livro da Codificação Espírita de Allan Kardec, como a maioria sabe, a pergunta número 1, que é Deus? Que é Deus? E ali está dito, a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. O interessante da pergunta é que é Deus? Que né? é, não quem. Quem? Esse é um detalhe dos mais que não importantes. personifica, né? O que chama a atenção é isso, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então eu considero isso muito importante para início de uma reflexão acerca da visão espírita de Deus. Deus é apresentado pela doutrina espírita de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, Kardec perguntou aos espíritos se nós, na nossa condição atual, no nosso estado atual de desenvolvimento espiritual, se nós poderíamos ter uma compreensão plena acerca da natureza íntima de Deus. E, naturalmente, os espíritos disseram que não. Nós estamos ainda muito atrasados para isso. Disseram os espíritos, para nos servir de uma expressão deles, falta a vocês um sentido para isso. O Kardec, ali por uma das questões seguintes, tentou fazer uma análise, traçar um perfil de Deus para ver se os espíritos concordavam. Então ele disse assim, mas se eu disser que Deus é eterno, Deus é único, Deus é imaterial, imutável, soberanamente justo e bom, todo-poderoso, infinitamente sábio, eu não terei uma ideia completa de Deus? E os espíritos disseram, do seu ponto de vista, sim. Mas é bom vocês saberem que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Então aquilo que do seu ponto de vista parece completo, ainda está muito incompleto, mas por hora está bom. Ou seja, seremos sempre criatura.
Deus é o Criador. Deus né? é o Criador, incriado. Né? Incriado. Seremos só co-criadores, né? Exatamente. De certa forma, nós colaboramos com Deus na cocriação, porém, somos todos nós criados. Fica claramente estabelecido dentro da doutrina espírita. A maior das inteligências humanas, a mais desenvolvida, terá sido ela mesma a criação dessa inteligência maior. Sem dúvida alguma. Falando ainda de imortalidade, de princípios básicos, vamos falar de imortalidade da alma. Imortalidade da alma. Pois é, o Espiritismo nos apresenta isso também de uma forma bastante clara, bastante objetiva, de fácil entendimento. O Espiritismo matou a morte, digamos assim, porque ficou com o desenvolvimento dos estudos espíritas que foram sendo realizados por Allan Kardec. Logo de cara, ele próprio diz, a primeira coisa importante que ele ficou sabendo, quando ele tomou contato com as chamadas mesas girantes, etc., é que aqueles efeitos eram produzidos pelas almas dos homens que viveram na Terra. Essa foi a primeira grande informação que ele recebeu. E a partir daí, ele começou a desenvolver esse estudo. Ou seja, a vida corporal acaba. A vida orgânica, material, para isso existe morte, entendamos assim. Mas nós não somos um corpo, nós somos um espírito. Eterno, né? Eu não diria eterno, eu diria, acredito, no meu modo de ver, que a palavra mais adequada seja imortal. Imortal. Porque eterno a gente atribui mais a Deus, aquele que não teve começo, que é incriado. Por definição, a principal definição de dicionário, a palavra eterno significa não teve começo, nem terá fim. Nós tivemos começo de acordo com o Espiritismo, não teremos fim de acordo com o Espiritismo. Dejair, eu acredito que em outras religiões também se acredita nesta imortalidade da alma, só não se acredita na reencarnação, que seria o ponto diferencial da nossa doutrina. Com certeza. Em outras doutrinas, especialmente doutrinas cristãs, eu acredito que a maioria delas acredite na imortalidade, só que cada uma à sua maneira, na verdade. Acreditar, quando Kardec faz uma análise acerca disso, ele chega a uma conclusão simples. Ele define como espiritualista aquele que acredita na existência de algo mais além da matéria que sobrevive à morte do corpo. Já espírita, que é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, o espírita já define de forma mais clara, tem conceitos mais avançados, digamos assim, mais aperfeiçoados, mais detalhados, acerca do espírito propriamente dito. O que é o espírito, como ele vive, a sua individualidade. Nós sabemos que o espírito nada mais é do que o homem desencarnado. Então isso acabou, digamos assim, dissipou aquele temor horroroso que as pessoas tinham da morte, pelo menos daqueles que acreditam. Sem dúvida, mas temos a lei de causa e efeito na reencarnação. Aí que está. A reencarnação eu chamaria de o terceiro princípio básico ou fundamental da doutrina espírita. A reencarnação é apresentada dentro do Espiritismo como um mecanismo de progresso. É o mecanismo através do qual o ser humano realiza o seu crescimento, sua evolução, mediante a repetição de experiências, desenvolvendo conhecimentos novos, melhorando-se, passando por provações, recuperando-se de erros anteriores. Então a reencarnação, do ponto de vista espírita, difere muito da reencarnação conforme ela é vista em outras doutrinas, notadamente as orientais que nós conhecemos, porque ali existem alguns princípios que o Espiritismo não adota. É verdade. Né?
como, por exemplo, muitas delas acreditam na possibilidade da volta do espírito humano como animal, no corpo de um cavalo, de uma barata. O Espiritismo deixa muito claro que o nosso ciclo de evolução não tem retorno. Nós podemos... Não tem retrocesso, não, né? Não há retrocesso. Nós podemos, quando muito, estacionar, que isso também será uma deliberação própria, porque o espírito tende a progredir sempre, já que o progresso é uma lei natural. Mas nós, dentro do Espiritismo, temos como bastante claro esse conceito: o espírito não retrograda. Então, o que pode acontecer é retornar numa existência seguinte, numa condição social inferior, mas isso nada tem a ver com o espírito propriamente dito, com o conhecimento que ele já adquiriu, com a inteligência já desenvolvida, com o potencial moral que ele já conseguiu angariar. Com o retrocesso moral, não há retrocesso, nem de conhecimento, nem de inteligência. Essas faculdades, muitas vezes, podem permanecer um pouco obliteradas durante uma encarnação, para que o espírito possa se dedicar mais a alguma outra, mas ela está lá, ela vai aflorar no momento certo. Bom, e partindo desse princípio, nós temos então a comunicabilidade entre os espíritos. Esse é um dos princípios básicos defendidos pela doutrina espírita. A comunicabilidade deriva, se posso usar a palavra, de uma faculdade inerente ao próprio ser humano que nós conhecemos como mediunidade. A mediunidade é essa faculdade que propicia que um espírito desencarnado possa, através de um médium, Kardec usou a palavra de origem latina, significa meio. Então, através de um médium, um espírito desencarnado pode se comunicar conosco e nos trazer informações. Importante dizer, né, Dejair, um espírito desencarnado comunicando conosco que somos espíritos encarnados, não é isso? Com certeza. Mas para isso há necessidade, naturalmente, como já foi dito, de uma pessoa que disponha dessa sensibilidade mais apurada, que possa possibilitar essa comunicação.Essa pessoa nós chamamos de médium. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, como você sabe, Luciana, que já existe desde os primórdios, desde que existe o ser humano. Então nós temos manifestações mediúnicas relatadas desde as mais antigas tradições religiosas. É verdade. Nós, por exemplo, na tradição que nós costumamos chamar de judaico-cristã, se nós compulsarmos, por exemplo, aquilo que nós conhecemos como Velho Testamento, que fala sobre as tradições hebraicas, nós vamos encontrar lá atrás, desde os primórdios, manifestações mediúnicas uma atrás da outra. A Bíblia é um repositório de fenômenos mediúnicos. É verdade. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Em outras religiões também encontramos muito isso, né? Também, porque para ser médium não precisa ser espírita. Assim como nem todo espírita é médium, nem todo médium é espírita. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da pluralidade dos mundos habitados. Pois é, esse é um princípio defendido pelo Espiritismo, pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo naturalmente sondou, quando Kardec começou a trabalhar com isso, um dos assuntos que o preocuparam foi este: tentar investigar junto a espíritos de uma sabedoria maior, como foram aqueles que instruíram a codificação espírita, tentar obter deles informações nesse sentido. Porque nós aqui na Terra, muitas vezes, nos julgamos os únicos habitantes do universo inteiro. Os privilegiados, Privilegiados, né? Então o Kardec achava isso muito estranho, um planeta, e na época dele nós não dispunhamos ainda de mecanismos de observação do universo tão poderosos como os de agora, evidentemente, são 160 anos quase para trás. No entanto, já naquela época se podia saber de muitas coisas. Quando se olhava, quando se examinava o universo, quando se analisava a existência de bilhões de estrelas,
consequentemente bilhões de planetas. Ele, naturalmente, era levado a pensar, mas será que só aqui na Terra existe vida? E os espíritos que ditaram a codificação foram bastante incisivos a esse respeito. Não, vocês não são nem o único e nem o melhor e nem o mais inteligente povo existente no universo. Essa é uma verdade que está... Ainda não é uma... A gente poderia dividir assim, a gente pode ter certezas científicas e certezas filosóficas. Essa é uma certeza, por enquanto, filosófica. Talvez, já está passando a ser científica. Talvez estejamos muito próximos de constatar científica, mas ainda não temos essa constatação. Verdade. Mas acredito que isso não demore muito para que o homem possa encontrar, constatar e certificar-se da existência de vida inteligente em outros planetas. Não é à toa que o Espiritismo é uma filosofia com bases científicas e consequências religiosas. Sim, com certeza. Né? Filosofia com bases científicas e consequências religiosas. Você falou tudo. É isso que nós só começamos a falar aqui hoje, dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, eu gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores uma mensagem, porque a gente começou a aguçar a curiosidade de todo mundo. É importante estudar, não é, Dejair? Com certeza, Luciana. Embora muitas pessoas, como eu disse antes, não sejam muito afeitas à leitura, aos estudos, é muito importante, porque o Espiritismo, ou a doutrina espírita, como queiramos chamar, não é uma religião semelhante a outras religiões cristãs. O Espiritismo, como diz o próprio Kardec nas conclusões do seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, a força do Espiritismo reside na sua estruturação filosófica, no apelo que faz ao uso do bom senso e da razão. Então, se a pessoa não conhecer, não aprofundar, não estudar, ela dificilmente compreenderá e menos ainda se beneficiará de tudo aquilo que o Espiritismo tem para oferecer. É isso. E isso pode ser feito com muita facilidade nas casas espíritas, nos centros espíritas. Todos os centros espíritas bem organizados, e praticamente todos o são, possuem programas de estudo sistematizados, agradáveis, de forma bem conduzida, que levam a pessoa a esse aprendizado. É muito importante. Com certeza você vai encontrar um que se adequa ao seu dia, ao seu horário e ao seu gosto. Como bem o Dejair disse, a filosofia espírita é cristã. Então procure você também estudar algo que vai trazer um que é mais especial para a sua vida. Terminamos aqui a nossa entrevista com o Dejair. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E até a próxima entrevista aqui na ADDE.